Pessoal, boa noite. Tá? Eu estou fazendo esse slide dessa forma, tá? Para a gente poder trabalhar e não ficar sem aula, tá bom? Eu vou dar aula de acordo com a aula do professor Vinícius, tá? A gente vai trabalhar em cima da aula dele, ok? Lembrando que qualquer coisa vocês estão à vontade para poder me perguntar. Lamento não poder aparecer meu rosto na tela, no vídeo, ok? Mas vamos trabalhar aí, tá? Nemateumintos. Está dentro de eumintos. Os eumintos, eles se dividem em dois grandes grupos. Os nemateumintos, que têm corpo cilíndrico, e os plateumintos, que têm corpo achatado. A aula de hoje, nós vamos ver os eumintos, que são nemateumintos, ok? Tá. Aqui é a distribuição de eumintos intestinal, aí a gente está falando de eumintos e plateumintos, pelo mundo, tá certo? É essa distribuição mundial dos eumintos. Os nemateumintos, que tem o corpo achatado, nematos, que é o corpo achatado não, tem o corpo cilíndrico. Nematos, que significa filamento, são 500 mil espécies de nemateumintos no mundo. 85 mil espécies dessas são parasitas vertebrados, ou seja, possuem articulações. 197 são gastrointestinais. Esses aqui que são importantes para a gente. Desses 197 gastrointestinais, apenas 50 espécies vão parasitar o homem, tá? Dessas 50 espécies, nós temos 1,38 bilhões de infecções por ascaris e umbricoides, isso no mundo. 1,25 bilhões de infecções por ancilostomídeos, 1 bilhão de triquiúros, ou seja, 4,5 milhões de doentes. O que a gente está vendo aqui por esses números aqui? Nem todo mundo que tem as infecções vão ficar doentes, vão desenvolver algum tipo de doença. Tudo bem? Nem todo mundo que tiver a infecção, nem todo mundo que for infectado vai desenvolver a doença. Nós podemos todos ter ascaris sem estar doentes, tá? Características gerais dos nemateumintos. Eles têm tamanho variado, de 1 milímetro até 1 metro. Sim, então são bem grandinhos, são fusiformes, ou seja, em forma de fuso. Tem forma de fuso, essa forma que tem afilado, né, essa pontinha aqui no final, e aqui no meio eles são redondinhos, eles afinam nas extremidades e são redondinhos, são cilíndricos no meio, tá? Por isso que são fusiformes, forma de fuso, são alongados e não têm segmentos. A simetria é bilateral, o que tem de um lado vai ter do outro. Possuem boca e ânus do lado esquerdo, do lado externo, quer dizer. Possuem muitos ovos, as cascas desses ovos são espessas, são próprias justamente para passar pelo ácido estomacal. Lembra, um parasita, ele precisa ter aperfeiçoamentos, ele precisa ser aperfeiçoado para ele sair de um indivíduo e infectar outro. Porque se ele só sai de um indivíduo e não consegue infectar outro, a vida dele é inútil. Então ele precisa prolongar a vida dele. Ele sai de um indivíduo e precisa infectar outro. Para ele infectar outro indivíduo, o ovo dele ou cisto precisa passar pelo ácido do estômago. E só vai passar pelo ácido do estômago se tiver uma casca que resista a essa acidez, tá ok? Se tiver uma casca que resista a essa acidez, ele vai passar. Se não, não vai passar, tá bom? Parasitas dioicos. O que significa isso? Nós temos macho e nós temos fêmea. Dificilmente vamos ter hermafroditas. E a população feminina é maior do que a população masculina, tá? Precisa colocar ovo, ok? Tranquilo? Parasitas dioicos, tá bom, gente? O que é parasita dioico? Tem macho e tem fêmea. Vida livre são hermafroditas ou partogenéticos. Partenogenéticos. Os protozoários de vida livre, eles vão ser hermafroditas ou partenogenéticos. Mas não é o caso dos nossos germes, dos nossos parasitas. Os nossos parasitas não têm vida livre,
ok? Os parasitas são dioicos, tem macho e tem fêmea. Vida livre, ou seja, os nemateumintos que conseguem sobreviver fora do corpo externo, que não são parasitas, eles são hermafroditas ou partenogenéticos, possuem os dois sexos num organismo só. Tudo bem? Parasitas de interesse médico, quem são eles? O Ascaris lumbricoides, enteróbios vermiculares, estrongiloides estercoralis, ancilostomídeos, larva migrans, que nada mais é do que um ancilostomídeo, tá? Esse aqui é Ancilostoma brasiliensis, esse aqui é Ancilostoma... Não, esse aqui é ancilostomídeo, ancilostoma duodenale e larva migrans, Ancilostoma brasiliensis. Trichiuris trichiura. Esses aqui, Trichinella spiralis, Quilascaris minor, Angiostrongylos costaricensis. Esses aqui eu nunca ouvi falar nesses bichinhos, tá? Tá aqui, vocês precisam saber. Parabéns, estão conhecendo, mas eu nunca ouvi falar nesses bichinhos. O que a gente conhece e que trabalha muito são esses aqui, tá bom? Tudo bem? Formas de transmissão. Tem a transmissão orofecal, ou seja, sai as fezes e eu contamino a boca de novo, tá bom? As fezes saem, eu contamino o meu alimento com aquelas fezes, contaminada pelos ovos, e essas fezes entram em contato com a minha boca, eu engulo os ovos, então provoca a doença. Pode também acontecer pela penetração através da pele, isso aqui vai acontecer muito com larva migrans, com Ancilostoma duodenale, tá? E ingestão de ovos é transmissão orofecal, tá? Não existe ingestão de ovos sem essa transmissão orofecal aqui. Então, basicamente, as formas de transmissão é orofecal e penetração pela pele. Tá ok? Vamos falar do nosso Ascaris lumbricoides. É um parasita humano, ele não afeta, não entra em contato com animais, tá? Não tem Ascaris lumbricoides em animais. É o maior nematóide do intestino humano. O macho mede de 15 a 30 centímetros e a fêmea é maior, de 30 a 40 centímetros a fêmea. Em média, calcula-se que tem 6 parasitos por pessoa, ok? Que coloca 200 mil ovos por dia. 200 mil ovos por dia é ovo pra caramba. 90% deles se encontra no jejuno, naquela parte inicial do intestino delgado, tá bom? Tem mais no ilho do que no duodeno, mas inicialmente aqui, ó, no jejuno, tá? Ai, cacimba. Como é que eu faço agora para mudar? Ah, mudei. Bom, sai daí, coisa. Afeta 1,5 bilhões de pessoas no mundo, causando 60 mil mortes. Tá vendo essa areazinha aqui? Índia, Paquistão, essa turma aqui? Então, essa turma aqui são as turmas mais afetadas. No Brasil, nós temos, mas nós temos pouquinho, ó, 5 a 24,9 casos. Não é, teoricamente, não é muita coisa. Em vista disso daqui, 60 a 74,9 casos, isso aqui é muita coisa, tá bom? 75 casos, não tô vendo ninguém aqui. 75 a 100. Não tô vendo ninguém aqui. Mas afeta mais as regiões mesmo subtropicais, né? Regiões mais pobres. Vamos lá, ciclo biológico. O ciclo biológico, vamos começar a partir daqui, tá? O acasalamento, o macho fecunda a fêmea vai colocar os ovos e a fêmea vive entre 12 a 18 meses, a mesma fêmea, colocando 200 mil ovos por dia. Coloca esses ovinhos aqui. Os ovinhos, quando eles são não fertilizados, os ovos podem ser de dois tipos. Ovos de Ascaris podem ser de dois tipos.
os não fertilizados e os fertilizados. Os não fertilizados, eles só servem a nível de diagnóstico, porque eles não conseguem promover uma infecção, tá? Os ovos não fertilizados não vão infectar ninguém, porque eles não são inférteis, eles não vão provocar o nascimento de uma vida, tá? Agora, os ovos fertilizados, eles vão começar a se desenvolver, tá? Depois de algumas semanas, algum tempo, nós temos aqui aproximadamente 2 meses de ovo adulto maduro. Nós temos aqui um ovo. Nessa fase aqui, na fase 3 do desenvolvimento da larva, a fase 3 do desenvolvimento larval, é a fase que ela é infectada, que pode causar uma infecção. É a fase capaz de provocar uma infecção. Nessa fase, se o ovo for ingerido, ele vai para o estômago. Vai para o estômago, começa a ser aberta a casquinha dele no estômago, vai para o intestino. No intestino ele é absorvido e faz uma paradinha aqui no pulmão para ser maturado no pulmão. Conforme ele vai se maturando, ele vai subindo pela traqueia, pela traqueia aqui, tá? Quando chega aqui, ele é engolido e vai parar no intestino. Tá? Passa pelo estômago e vai parar no intestino. Aqui o macho encontra com a fêmea e a história você já conhece, tá bom? É por causa dessa fase aqui, quando a larva está muito pequenininha, é absorvida, vai parar no pulmão e consegue, porque ela precisa de oxigênio, né? Ela consegue migrar daqui aqui para cima, tá? E ser engolida novamente, parar aqui no estômago. Por causa disso aqui, é que às vezes crianças com alta carga parasitária colocam verme, colocam larva pela boca, pelo vômito, pelo nariz, tá bom? Nessa fase aqui, ela pode inclusive migrar para outros órgãos, formar uma ascaridíase extraintestinal, tá? Mas, enfim, o que a gente precisa saber é isso. Existe uma fase de maturação do verme que é a nível pulmonar. Não se esqueçam disso. Vai perguntar na prova isso? Vou perguntar na prova, tá bom? Tranquilo? O ciclo de vida de Ascaris lumbricoides, falando de uma outra forma, tá? Primeiro, fase larvária. Dentro no interior do ovo, nós temos 2 fases. A terceira fase é a fase que o verme está adulto e pode ser, está adulto não, está maturado, a larva está madura e vai ser engolido. Depois vai para o estômago e intestino, do intestino migra para os alvéolos pulmonares, tá? E quando vai para os alvéolos pulmonares, ele faz a migração e entra novamente para o estômago e vai ser adulto dentro do intestino delgado, ok? Existe essa fase pulmonar do desenvolvimento do Ascaris. Não se esqueçam disso. Como é que ele sai do intestino para ir para o pulmão? Gente, aqui nós temos o complexo de veias portal. Tudo que é absorvido no intestino vai diretamente para o fígado e do fígado para o resto do corpo, tá? Bom, sintomas. Sintomas, primeiro que a gente precisa saber, é proporcional à carga de parasitas. O que significa isso? Tá? 1 em cada 6 pessoas é sintomático, ou seja, tem de 6, 5 não vão apresentar sintomas, porque não tem uma carga parasitária alta, tá bom? E esses sintomas é diferente em qual área que ele está afetando. Ele pode dar nos pulmões um edema inflamatório, por causa daquela fase, ele migra, se infiltra para dentro dos alvéolos pulmonares, causando esse edema, causando esse inchaço, pneumonia e síndrome de Loeffler. Essa síndrome de Loeffler é quando os eosinófilos, desculpa, aqui está escrito errado, tá? É eosinófilos. Quando os eosinófilos, eles são a linha de frente contra vermes, tá? Contra parasitas. Então, os eosinófilos, eles
se aglomeram em torno do parasita e causam com aquilo dali uma obstrução faz uma granulocitose. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, síndrome de Loeffler. Deixa eu ver. Vai aparecer só a radiografia. Aqui, por ascaris lumbricoides. Deixa eu ver, só a radiografia. Eu queria o granulado. Tá vendo aqui como é que fica a radiografia do pulmão? Cheio desses granulozinhos aqui. Isso nada mais é do que... Deixa eu desenhar aqui para vocês. Isso nada mais é do que... Vamos supor aqui eu tenho parasita. Meu vermezinho do ascaris, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um monte de eosinófilos juntando em cima dele, grudando na parede desse parasita, tá? Jogando coisa em cima da parasita. E ao mesmo tempo que ele está jogando substâncias para matar esse parasita aqui, quando ele ainda é pequenininho, né? Tá jogando, tem um monte de eosinófilos fazendo isso. O sistema imunológico está criando uma capinha em torno disso daqui para isolar. Eu vou formar um grânulo em torno disso daqui. Tá? Então, eu tenho essa parte aqui isolada do resto do corpo justamente para não prejudicar o corpo humano. Isso que é a causa da síndrome de Loeffler. Isso é uma coisa boa, sim, mas traz problema. Por quê? Essa área aqui, que foi isolada por causa do parasita, ela perdeu a função dela. Ela não faz mais troca gasosa. Agora, imagina um pulmão cheio dessas áreas aqui. A pessoa vai respirar direito? Não, não vai. Tá? Entenderam? Deixa eu voltar para a aula. Ok? Então, tem essa síndrome de Loeffler aqui causada pelos eosinófilos. Entenderam o que é a síndrome de Loeffler, né? Qualquer coisa, coloca a pergunta para mim. No intestino, nós temos a dor abdominal, normal, náusea, emagrecimento, porque ele está retirando da gente o alimento dele, nossos nutrientes, dependendo da carga parasitária. Sempre lembra disso, dependendo da carga parasitária. Má absorção de nutrientes, diarreia. Em alta carga parasitária, nós temos obstrução intestinal. É tanta carga parasitária. Deixa eu ver se tem aqui foto disso. Não, deixa eu mostrar para vocês. É tanto parasita que vai fazer uma obstrução intestinal. Obstrução intestinal, ascaris. Dá uma olhadinha aqui, gente. Aqui. Isso aqui é uma obstrução intestinal causada por ascaris. Tá? É feio pra caramba. Olha esse aqui. Como é que ficou esse intestino? Não passa nada aqui, gente. Só tem ascaris. Tá? Isso daqui, essa pessoa provavelmente morreu. Perdeu uma parte importante dessa de intestino. Provavelmente morreu. Tá bom? Olha aqui. Por causa da fase pulmonar, a pessoa pode colocar o verme pela boca ou pelo nariz. Porque quando está passando do pulmão do trato respiratório para o trato digestivo, ela pode errar o caminho e parar aqui na boca. Isso dependendo da carga parasitária. Tá bom? Ou pode também causar perfuração no intestino. Claro, muito parasita, não tem espaço para todo mundo, pode perfurar sim. Ok? E por ele sair do intestino pequenininho e ir para o pâncreas, para o fígado, nós podemos ter infecções. Esse troço tá difícil. Sai daí. Nós podemos ter infecções intensas no fígado, tá? Problemas hepáticos por causa da passagem dele pelo fígado lá. Isso aqui é uma apresentação do ovo fertilizado de ascaris. Nós temos uma cobertura proteica, tá? E a casca em ponta de flecha, tá bom? E aqui não fertilizado. Tá vendo que fertilizado você vê tipo a célula já se dividindo direitinho? Não fertilizado ele tá todo cheio de grânulo em volta, você não consegue definir nada. E o não fertilizado ele é mais alongado do que o ovo fertilizado, tá bom?
Aqui, ó, ovo não fertilizado, tá? Aqui nós temos um ovo fertilizado sem a cobertura de proteína e aqui com a cobertura de proteína. Olha só como é que fica bonitinho, tá bom? Aqui, ó, esse aqui está fertilizado, dá para ver direitinho, tá? A divisão celular aqui dentro, tá? Essa célula tá fazendo divisão, tá? Aqui o ovo tá fertilizado. Esse aqui, ó, aqui a larva do Ascaris lumbricoides saiu, eles conseguiram pegar o momento que a larva deixou a casca, deixou o ovo. Muito maneiro, né? Bem legal isso aqui. Os ovinhos de Ascaris. Aqui, esse aqui é um ovo não fertilizado. O diagnóstico se dá pelo exame nas fezes, tá? Observação do verme também, às vezes sai nas fezes o verme, as radiografias e os testes imunológicos não são muito bons para fazer isso não. Esse aqui é um ovo fertilizado de Ascaris. Olha a diferença de um para outro, tá? Profilaxia normal, mebendazol, pirantel, levamisol, ou, dependendo do caso, tratamento cirúrgico mesmo, tirar aquela parte do intestino que está ruim. Tratamento também com higiene e saneamento básico. Os ovos sobrevivem a tratamento de esgotos, mas não a 50 graus Celsius, ou seja, ferve. Eles podem ser aspirados com poeira e tem 100 a 250 ovos por gramas de terra. Por grama de terra, coisa pra caramba. Tá? Antes de entrar no Pterobius vermiculares, essa é a primeira aula que eu faço gravada aqui, eu gostaria de um retorno de vocês, para saber como é que foi, tá bom? Se vocês conseguiram entender ou não. Então, por favor, assistem o vídeo, eu volto com a aula de Pterobius vermiculares, tá? Deus abençoe vocês.